Salve galera, tudo bem? Me chamo Henrique Eduardo Souza, esse é o quarto vídeo do nosso treinamento oficial, lá, o treinamento de ASP.NET MVC 3.1, né? ASP.NET Core 3.1. E esse vídeo eu separei só do exemplo, só de exercício, né? Que é a montagem do nosso projeto. Então tem toda a solution ali, todo o design da solution, então quando a gente montou. E aí, segue lá, façam vocês mesmos e muito bom. Tô gostando do resultado aí, pessoal. Obrigado e só vem. O que a gente discute agora. E aí vocês põem aí suas opiniões. E eu não me oponho. É fato que a gente vai ter uma camada de web, certo? Pelo que a gente desenhou aqui, a gente vai ter uma camada de web. Legal? Vocês querem separar um projeto para web e um projeto para APIs? São dois projetos. É um projeto só para ASP.NET MVC e o outro para Web API. Beleza? Aqui está separado para API. Não dividem contexto, não dividem entidades, não dividem domínios. Então a gente pode ter aqui uma camada crosscut, uma camada lateral. A gente pode colocar isso aqui. Isso aqui é as nossas entidades, ou domínio, o que vocês preferem? Ou modelo. Eu geralmente costumo dar de entidade o nome, tá? Todo mundo de acordo? Aqui embaixo da API, só a API fala com o mundo externo, certo? Se precisar mandar um e-mail, se precisar gravar um log, quem vai gravar log? A API, certo? Então qualquer log que você for gravar no front, você vai ter uma API de log, que você vai escrever o log na infra. Então aqui é a infraestrutura. Muita gente me pergunta, Henrique, e a camada de negócio? Onde eu vou escrever ali as minhas regras? Boa, a gente vai ter algumas. Então, muita gente coloca isso dentro da controller da API, mas eu prefiro separar isso dentro de uma camada ou de serviços ou de aplicação. Fica aí a critério de vocês. O que vocês preferem? Eu acho que a application ou aplicação fica mais claro o que é. E por fim, esses caras se conversam. Esse cara tá do lado de todo mundo, todo mundo enxerga ele, né? Ele é um amigão do povo. E aí por fim a gente tem aqui um banco de dados que quem persiste é a infraestrutura. Então, se a gente colocar aqui as setinhas, esse cara fala com esse cara de cima fala com esses dois caras, esses caras se falam entre si. Pode até ser o mesmo projeto, a gente pode só separar em pastas, para não ficar 200 milhões de solution com projetos dentro. Vocês que sabem se vocês querem separar assim ou não, para mim, tanto faz. Ela é uma camada cross, né? Todo mundo acessa ela, mas ela não acessa ninguém. Então isso é bem claro para que não haja referência circular. Então, por exemplo, entidades não podem ter nenhuma dependência. Quanto mais limpo for a sua entidade, melhor. Então eu tenho dentro do meu modelo de entidades também requests e responses. Se você for separar o modelo que você vai receber, o modelo que você vai devolver, é interessante. A gente vai usar aqui dentro desse cara. Esse cara vai conhecer esses modelos aqui? Vocês querem que eles conheçam? Eu faria assim, ó. E aqui dentro a gente criaria as view model. Aí ele não sabe nada, ele só a API devolve para ele a view model. Que aí é um problema porque a gente teria que conhecer essas view models também dentro da API, né? Ou a gente replica aqui dentro, ou a gente vai ter que, de alguma forma ou de outra, vai ter que ter um mapping aqui para esse cara conhecer. Então a gente vai ter esse problema de design. Esse é um problema de design que a gente vai encontrar lá na frente. Quem vai fazer, se vai ser assim ou se vai ser assim, a gente pode determinar que tenha entidades em um cara, em outros. O que é View Model, Henrique? Que trem de View Model é esse? View Model, pessoal, é um modelo da View. Simples assim. Porque todas as views, como a gente viu lá bem no comecinho, elas dependem de um modelo, né? Espelho é muito forte, né?
Que se eu vou pôr um espelho, não vale a pena eu fazer isso. Eu faço isso aqui. Isso. É um DTO esse cara, né? Isso é um Data Transfer Object. Bem pontuado. Então a gente deixa DTO aqui, ó. Então nosso projeto ficaria desse jeitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5 projetos. 5 projetos dentro de uma solution. Deixa aqui dentro e a gente faz o mapeamento desses caras quando volta. Aqui dentro a gente tem os responses que são objetos tratados, ou até mesmo as entidades que a gente devolve. Esse cara recebe essa entidade e transforma ele nesse DTO. Eu ensino vocês a fazerem o AutoMapper. Beleza? Assim eu acho que é melhor, é um cenário mais palpável que você vai encontrar quando você consumir APIs de terceiros, né? Quem conhece a base é aqui, ó. Então se a gente fosse se delimitar contextos de aplicação, a gente pode até separar em pastas diferentes. Aqui, ó, fazer assim, ó. Isso aqui é uma aplicação, isso aqui é outra. Vou criar aqui uma blank solution e a gente vai criar os projetos. Depois, se vocês quiserem baixar pronto, é mais fácil, né? Então aqui, ó, bar do cabeção é o nome do projeto. Então tá aqui a solution, é o bar do cabeção. Beleza? Seguindo a ordem ali, vamos criar uma pasta aqui dentro. Só para organizar web e API. Ok? Aqui dentro eu só vou criar um projeto que é o MVC, que é esse aqui. ASP.NET Core Web app com MVC. Que eu vou chamar esse cara aqui de bar do cabeção ponto web. Next 3.1, ó, já vem com 5 aqui também. Autenticação, ele vai ter autenticação? Depois a gente bota. Beleza. Deixa ele criando aí. Então dentro da pasta web, tá aqui bonitão. E aqui dentro a gente cria os outros projetos. Então aqui eu vou criar um new project. Aqui eu vou pegar um projeto de API específico. Web API, tá? No core. Bar do cabeção.api. 3.1 Authentication Type. Na API, se der tempo, eu mostro como é que gera o token, o JWT, tá? Para gerar um token, para a gente validar se esse token tá correto. Chamei o token correto, guardo numa sessão ali por tantos minutos, eu consigo chamar. Token inválido, ele devolve, então a gente faz esse fluxo com token também. Eu não preciso de autenticação, vou validar por token depois, mas a princípio ela vai estar aberta. A APIzinha pronta, tá aqui. Outro projeto, que é um Class Library. Todo mundo lembra a diferença de um Class Library? Beleza, projeto de Class Library, bar do cabeção, ponto entidades. Ok, segue o jogo. Então, bar do cabeção, ponto infra, como a gente comentou lá, né? Create. Um outro para a gente ser mais detalhista ali, que é o application, tá? Bar do cabeção, ponto aplicação. Aplicacão. Colocar se deletiu funciona, mas fica feio. Então, beleza. Então, os nossos projetos estão basicamente criados aqui. Essa estrutura de pastas e projetos que a gente vai usar. Mas aqui, por exemplo, a gente vai ter o nosso repositório e o nosso log. O mapeamento que você disse interessante, que é o mapping para o banco de dados, escrever tudo nvarchar max. A gente vai fazer os mapeamentos aqui. Então, dentro desse cara eu tenho 3 pastas. Dentro de entidades, eu costumo separar contratos, que a gente vai precisar, né? Para injetar dependência na API, todos os contratos. E aí, geralmente, eu costumo separar por objeto de domínio. Mas como a gente tem um objeto simples, não precisa não. Então, pode jogar eles aqui direto.
Então aqui tá as interfaces, né? Beleza? Na aplicação eu vou ter classes por regra de negócio de cada uma delas, então acho que só quem vai ter regra vai ser o pedido, os outros são CRUDs. API, a gente tem aqui as controllers apenas e o startup, que a gente vai fazer as configurações aqui dentro, que a gente aprendeu hoje. E a gente vai fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. A gente vai fazer cada dia um pouco de coisas aqui dentro. A tarefa que a gente tinha agora era criar essa estrutura aqui. E isso é interessante vocês pegarem, olhar tudo que a gente fez aqui de novo, pegar a partir do momento X, dar uma revisitada e tarefa de casa, recriar os projetos e as dependências entre eles que eu vou fazer agora. Então, por exemplo, dependência da API. Quais são as dependências? Adicionar uma dependência, adicionar referência de projeto. Esse cara, ele enxerga isso, ele enxerga isso, ele enxerga isso. Então a API é fácil, ele só não enxerga a web, enxerga todo o resto. A aplicação e a infra, eles se enxergam, né? Então tem um problema, quando a gente tem dependência de aplicação para infra ou de infra para aplicação? Sempre de aplicação para infra. De ninguém, ela só depende dos pacotes que ela mesma gerencia, né? Então aqui dentro eu tenho uma dependência de projeto, que está aqui a minha infra. A infra eu preciso instalar, por exemplo, alguns pacotes. Então eu sei alguns pacotes que a gente vai usar, mas a gente vai usar só no capítulo 7, que é do Entity Framework, no 5, né? 4, 5, é no 7. Então beleza, esse cara aqui está feito as nossas dependências de projetos, né? A infra ela enxerga também, esqueci aqui, ó, entidades. E a aplicação também enxerga entidades. Então basicamente para a sua API funcionar você tem 4 camadas que atendem muito bem, sendo purista porque eu estou colocando esse cara de aplicação, sendo que eu podia rodar as regras dentro de uma pasta aqui dentro de application, que não mudaria nada, beleza? Por que não mudaria nada, Henrique? Porque isso daqui é uma DLL que vai acoplada dentro da minha API. O que muda? Nada. Se eu precisar escalar a aplicação porque a regra de negócio está lenta, o que eu teria que fazer? Nada. Não posso fazer nada aí, né? Eu teria que ter um outro lugar que eu processasse só a regra. Por exemplo, alguns outros modelos de arquitetura que a gente tem para trabalhar com isso, tá? Mas para nosso modelo aqui, eu teria que escalar a API como um todo. Já é um bom negócio porque a minha API não está rodando aqui dentro. Então o site só vai fazer requisição para cá. Nada mais. Legal, eu acho que aqui já está o suficiente. Então, stop.